de algum tema um pouquinho diferente. Um pouquinho? O mesmo tempo. Meu Deus, de formas diferentes. Pessoal, nós temos uma criança aqui no fundo. Está praticando a lei do desapego, vocês estão ouvindo? Ouvi, durante a pressa. Então, tanto papai quanto mamãe estão praticando a lei do desapego e a criança também está começando a aprender a lei do desapego. Então, hoje, nós vamos falar aqui do capítulo. Deixa eu ver o número certinho. Ai, não tem numeração. Deixa eu achar aqui. Capítulo 20. Preceptor das almas. O Hamed traz essa reflexão aqui dentro do Renovando Atitudes. Eu não sei, gente, se a gente tem ele ali no nosso feirão do livro ali para vender. Mas eu vi outras obras do Hamed lá, então quem quiser aí, hoje é o dia. O livro está baratinho. Acho que está de 5 a 10 reais as obras dele. Então, na hora que a gente sair aqui, a gente pode dar uma passadinha lá no feirão e aqui fazer essas aquisições. Então, nesse capítulo, chamado Preceptor das Almas, Hamed vem falar da figura do preceptor das almas humanas. Quem é o preceptor? O preceptor é aquele que recebe, é o primeiro, vamos colocar assim, a nos receber. O primeiro a nos receber, enquanto encarnados, enquanto habitantes aqui do planeta Terra, é Jesus. Então, hoje, a nossa reflexão, essa reflexão trazida por Hamed, vem falar com a gente sobre Jesus e da importância que Jesus tem para cada um de nós. Então, eu queria fazer com vocês um exercício rapidinho, de menos de 1 minuto. Então, vamos fechar os nossos olhos e nós vamos pensar na figura de Jesus. Quem é Jesus para nós? Quando é que nós lembramos de Jesus? E pensando agora nas crianças, né, nos bebês aqui que nós estamos ouvindo, vamos pensar na primeira vez que nós ouvimos falar de Jesus. Quando foi? Vamos buscar aquela nossa imagem infantil de quando nós conhecemos Jesus, seja onde for que nós tenhamos estado nessa atual encarnação, porque nas outras a gente não se lembra. Então vamos trazer essa imagem, a primeira imagem de Jesus que vem na nossa cabeça. Se foi da mamãe falando pra gente, se foi do papai, se foi da vovó rezando com a gente para dormir. Onde foi que a gente ouviu falar de Jesus pela primeira vez? E o que significa Jesus para nós? Então, como nós estamos hoje, né, depois aí de tantas encarnações, ouvindo falar de Jesus dentro de outras igrejas, dentro de outras religiões, né? Hoje o nosso convite, a nossa reflexão é para que nós pensemos em Jesus dentro da doutrina espírita. O que a doutrina espírita traz para nós acerca de Jesus? Quando no Livro dos Espíritos Kardec começa a inquirir os espíritos acerca de uma lei natural, se existe uma lei natural, se Deus estabeleceu leis que regem o universo, os espíritos encaminham as suas respostas, mostrando para Kardec que sim, o universo é guiado por leis naturais. Eles não dão a elas nomes, porque a nossa linguagem, né, ainda é um pouco inferior ao que dizem os espíritos para a gente. E no decorrer da lei natural ou da lei divina, Kardec vai perguntando aos espíritos se Deus deixou para nós leis, onde é que está essa lei? Onde que essa lei foi escrita? E essa é uma pergunta muito interessante, porque se nós perguntarmos a um amigo evangélico, dizer para ele onde é que está escrita a lei de Deus,
Ele vai dizer para a gente que está na Bíblia. Se nós perguntarmos a um amigo católico, ele vai dizer que a lei de Deus está escrita na Bíblia, especificamente no Novo Testamento. Se nós perguntarmos a um amigo muçulmano, ele vai dizer que a lei de Deus está escrita no Alcorão. Kardec então pergunta aos espíritos onde é que está escrita a lei de Deus, porque se Deus fez uma lei, não era justo que nós estivéssemos dentro do jugo dele e não soubéssemos dessa lei. É a mesma coisa da gente estar aqui vivendo no Brasil e não soubesse que existissem leis. Eu não sabia que tem que parar no sinal vermelho. Eu não sabia, né? E aí acontece um acidente com você realmente não sabendo. Aí como é que ficaria essa situação? Você seria punido, né? Na lei brasileira, no nosso Código Civil, tem um artigo que vai definir que a gente não pode alegar desconhecimento da lei para não cumprir. Ou seja, eu não posso falar assim, eu não sabia que tinha que pagar imposto de renda. O governo ouve, né? A gente dá a resposta, mas só que eles vão virar para a gente e falar, olha, tudo bem, né, que você não sabia, mas isso não exclui você de pagar o imposto de renda. Então, se nós estamos dentro de um conglomerado de leis universais, Deus teria que nos avisar delas. E é isso que Kardec pergunta aos espíritos. Fala, mas se Deus tem uma lei, onde é que essa lei está escrita? Para a gente pode parecer uma pergunta bem boba, gente. Mas a época que essa pergunta foi feita e a resposta que foi obtida, ela é simplesmente fantástica. Porque nós tínhamos aí mais de 2000 anos de inquirições acerca da lei de Deus, onde é que ela se encontrava. Milhares e milhares de pessoas que passaram pela terra trazendo a palavra de Deus. E em determinado momento, os espíritos vão revelar a Kardec, então, esse novo paradigma. E isso abre fronteiras de uma maneira assim, sem precedentes. Porque nós saímos, então, da necessidade, vamos colocar assim, perpétua, de estarmos dentro de uma religião, ou de estarmos vinculados a um livro, a um código, e passamos a entender que, como os Espíritos nos falam, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, quando nós fomos criados, quando nós tivemos aí a nossa criação feita pelo próprio Deus, Deus colocou lá na nossa consciência a lei dele. Por quê? Porque não seria justo que nós, vivendo aqui no mundo, um dia nós encarnamos aqui espírita e nós temos todas essas explanações. No outro, a gente encarna, não sei, no interior da China, e lá é outra religião, e aí nós não teríamos acesso a isso. Na outra encarnação, nós estamos morando na savana africana. Na outra, a gente está lá nas Ilhas Polinésias. Aí na outra, a gente vem aqui para Bolívia. Todos esses lugares têm religiões, têm percepções diferentes. Então não seria justo que Deus brincasse com a gente dessa maneira. Ele colocasse, olha, vocês estão salvos, né? Algumas doutrinas colocam até isso, né? Não, quem faz parte da nossa religião está salvo, quem não está, né? Eu tenho um tio que é evangélico, e um dia desse a gente estava discutindo isso lá em casa. E aí a gente percebe que muitas vezes falta só uma luz mesmo no pensamento, porque na cabeça dele, só o pessoal que é batizado, convertido, aceitou Jesus no coração, é que vai ser salvo. E aí eu perguntei para ele sobre os bilhões e bilhões de pessoas que moram na China e que não são cristãos. Como é que eles vão ficar? Não, esses aí estão condenados. Seria justo? Nós sabemos que os cristãos são muitos sobre a terra. Só que o cristianismo é a terceira religião. Não é nem a primeira no mundo, em número de adeptos. É a terceira. Na nossa frente nós temos os muçulmanos em segundo lugar. E em primeiro lugar nós temos a religião predominante na China. Porque qualquer coisa que façam lá na China, gente, é maior que em qualquer lugar. Né? Lá na China, você já viu, né? Abre um buraco na rua, morre 1000 pessoas. Abre um buraco aqui em Goiânia e morre 2. Então, é uma desproporção muito grande. Né? São bilhões de pessoas morando num só país. Então, não seria justo que Deus
guardasse as suas benesses para uns e deixasse outros o quê? Ao relento. Então, essa mensagem de que a lei de Deus está escrita na consciência, ela não só conforta a todos nós, né, nos traz uma calma, como nos coloca a pensar, então, sobre o que são essas leis. E se a lei de Deus, Kardec vai fazer essa pergunta também, porque Kardec era instigador, vai questionar os espíritos. Se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, por que então que Deus manda emissários? Não precisava. Se cada um de nós sabe, e aí os espíritos vão responder. Assim, ela está escrita na consciência de cada um de vocês, mas Deus manda esses emissários para quê? Para relembrar, porque a gente esquece. A gente sabe que não pode matar, a gente sabe que não pode roubar, a gente sabe que não pode ter inveja do coleguinha, a gente sabe que não pode desejar, né, como coloca a lei mosaica, a mulher do próximo. Todos nós sabemos. Só que a gente dá uma esquecida, sabe, menino? Menino esquece, às vezes, aí você tem que relembrar ele, fulano. É mesmo, lembrei que eu não posso pôr fogo na casa. Ah, tá bom, então meu pai não deixa eu pôr fogo na casa. Tem que lembrar o coleguinha. Tá? Meu pai disse que eu não posso morder a minha irmã. Criança que pode morder? Então, tem que lembrar a criança. Opa, do mesmo jeito a gente. Ó, você que é adulto maior de 18, você não pode matar alguém. Se você matar alguém, você vai preso. Ó, você que ganha aí não sei quantos salários mínimos, não lembro agora a quantia certa, você tem que pagar imposto de renda. Então tem que vir da mesma maneira que nós temos aí legisladores, juízes, advogados. Nós tivemos aí os emissários divinos que vieram tratar dessa parte. Então Kardec aí, depois de muito questionar os espíritos acerca das leis de Deus, ele vai fazer a pergunta, né, que todo mundo sabe a resposta. Vai inquirir assim, fala, não, então se Deus tem leis, se Deus manda emissários na Terra, e esses emissários não são perfeitos, né, qual é o modelo de pessoa que segue as leis divinas que Deus tem nos oferecido? E a resposta está lá: Jesus. Então essa é a primeira vez dentro do livro dos Espíritos, dentro das perguntas, em que os Espíritos vão se referir a Jesus. Então a referência de Jesus é a de um Espírito que já galgou todos os patamares de evolução e chegou a um ponto de purificação. Jesus é um dos Espíritos puros. Jesus é um dos Espíritos que chegaram à perfeição relativa que nós, como criaturas e filhos de Deus, podemos ter. Então Jesus é esse Espírito amigo, esse irmão mais velho que nós já temos. Sabe, quem tem irmão mais velho aí? Levanta a mão para mim, deixa eu contar. Quem que é caçula aqui? Quem é caçula? Quem é caçula sempre tem irmão mais velho, né? Para ser o caçula, não é bom ter um irmão mais velho? Quando o irmão é mais sábio também. Tem irmão que a gente tem, que a gente olha para ele e fala, parece que eu sou mais velho. Não, estou falando daquele irmão, aquela pessoa que você pode contar com ele, aquele amigo, um amigo que você liga, que muitas vezes você tem uma dificuldade, você fala, nossa, não estou sabendo o que fazer, vou ligar para fulano. Seja aquele amigo que você pede dinheiro, seja aquele amigo que você pede conselho, sabe? Aquela pessoa, aquele brother, você olha e fala assim, nossa, aquele ali é meu amigo do peito. Então Jesus desempenha conosco esse papel, o papel de um irmão mais velho. Um irmão que já passou por todas as nossas dificuldades. Todas. Ele já conhece tudo o que a gente vem a passar aqui na matéria, tudo o que a gente vai passar futuramente, buscando aí a elevação do nosso patamar espiritual. Então Jesus é esse mestre. Por que a gente, né, vai se referir a Jesus como mestre? Porque é o detentor de todo esse conhecimento. E é por isso que os Espíritos, né, sempre nos aconselham, e a gente também aprende desde criança, né? Está com um problema, não sabe o que fazer, faz uma prece, busca Jesus. Faz uma prece, pergunta, Jesus, me ajuda. Jesus
problema aqui, estou com uma dívida, estou com um filho difícil, estou com um relacionamento difícil, me ajuda, Jesus, o que eu faço? E Jesus responde sempre, porque como emissário de Deus, e como Ele mesmo diz, né, a minha vontade não é senão a de fazer a vontade do meu Pai. Então, de uma forma ampla, Deus revela a sua lei para nós e manda um emissário para dizer para a gente: olha, é assim, é assado. É claro que o interessante é que nas passagens de Jesus na Terra, quando a gente vai ler os Evangelhos, nós vemos quanto Jesus era procurado. As pessoas sempre vinham atrás de Jesus, onde ele passava. Terça-feira mesmo nós estávamos lembrando aqui o caso do paralítico, que foi trazido à presença de Jesus com a ajuda de familiares. E como estava muito cheio, eles não conseguiram ter acesso a Jesus. O que eles fizeram? Eles subiram na casa, levantando o paralítico ali com cordas, abriram o telhado e fizeram o paralítico descer pelo telhado. Porque a dificuldade era tanta, mas a fé daquelas pessoas era tanta de que Jesus podia curar aquele paralítico, que eles abriram lá o teto e fizeram o paralítico descer. Então Jesus, impondo as mãos sobre ele, o cura e ele vai embora, como se fosse uma pessoa normal. Então nós temos vários casos dessas pessoas que tiveram um contato direto com Jesus e foram ali suplantadas energeticamente, fluidicamente, magneticamente por Jesus e saíram da sua presença curadas. Mas é claro que nem todos aqueles que Jesus curou permaneceram o quê? Curados para sempre. Em muitos casos, essa dádiva, esses ditos milagres de Jesus, eles não perpetuaram, porque a pessoa era doente e era curada por Jesus e após sair dali, ela adoecia de novo, alguns anos depois, algumas semanas, a doença voltava a aparecer. Por quê? A doença não estava no corpo físico. Quem adoecia era a alma. O corpo físico só expressa o que a alma carrega dentro de si. Por isso, nesse sentido, nós vamos encontrar aqui que todas as pessoas, 100% das pessoas que Jesus curou, morreram. As pessoas morreram. Vocês já viram Lázaro? Por aí? Lázaro, então, eu fico imaginando o susto que Lázaro deve ter levado. Vocês já pararam para pensar? Lázaro está lá, um dia é acometido de uma doença, todo mundo olha e fala: morreu. Está até fedendo, morreu. Jesus chega lá e fala: ô Lázaro, levanta. E o Lázaro levanta. Aí todo mundo: nossa, Jesus ressuscitou Lázaro, que maravilha. Pois é, teve uma segunda vez em que Lázaro, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Deitou de novo. Dessa vez ele não ressuscitou. Sabe a mulher hemorrágica? Ela estava morrendo de medo, porque já tinha muitos anos que ela sangrava e aquele sangramento não parava. Então ela procura Jesus, toca Jesus com uma fé, que a fé dela cura ela mesma. Na presença de Jesus, com os fluidos, com a ação magnética de Jesus, ela é curada. Essa mulher hemorrágica foi curada e morreu. Ela morreu. Senão ela estava aí. Conheçam a mulher mais velha do mundo, tem 2000 anos, ela viu Jesus. Toda semana ela estava no Gugu, na Eliana, tenho certeza que ela estava dando entrevista. Essas pessoas morreram. Porque Emmanuel vai nos contar que os nossos olhos de encarnados, eles só podem ver coisas que estão a caminho da morte. Com esses olhos aqui da carne, eu só vejo coisas que já morreram ou que vão morrer. Aí não interessa o que você estiver olhando. Você está olhando aqui para essa casa, você está olhando para um pássaro, você está olhando para um cachorro, uma planta, você está olhando para uma pessoa você está olhando para o corpo físico dela. Todas essas coisas vão o quê? Vão perecer. Somente a nossa visão espiritual é que vai o quê? Continuar. Somente o espírito vai continuar.
Então, nesse sentido, Jesus não é um médico de corpos. Jesus é um médico de almas, porque Ele nos conhece na intimidade. E aí, eu estava tomando café ali, estava comentando com algumas pessoas que quando eu li esse capítulo a primeira vez, eu fiquei com muita dúvida. Eu falei, como que a gente fala de Jesus, né? Porque dentro, gente, de todas as explanações que nós temos sobre Jesus na Terra, nós temos que tomar um cuidado, porque, como eu disse para vocês, Jesus é um espírito de patamar muito superior ao nosso. Então, por muitas vezes, o que a gente faz? A gente acha que Jesus pensa igual a gente. A gente acha que Jesus age igual a gente. Nós temos uma série de livros aqui, vocês devem conhecer, em que o rapaz colocou, conversou ali, pesquisou, fez todo um processo e escreveu um livro em que, na história dele, claro, isso é uma ficção, Jesus foi casado com Maria de Madalena, tiveram filhos e esses filhos estão na terra e até hoje. O que leva uma pessoa a escrever uma história dessa? Porque ele olha para Jesus e ele vê um homem. Ele vê um homem. Tem um Jesus lá, um homem, aquele, parece um surfista, com aquele cabelinho assim, barbinha. Você olha e fala, nossa, Aí você lê lá no Evangelho, dizendo que Maria Madalena é a mulher mais bonita da região, que procurou Jesus e tal. Eu falo, eu, se visse uma mulher bonita, ainda vem, passa perfume no meu cabelo, lava meus pés, faz chamego, fala, lógico, eu vou querer casar com uma mulher dessa, Mas isso sou eu. Esse não é Jesus. Eu não posso pegar o meu patamar e colocar Jesus no mesmo. É como se a gente tivesse parado na frente de um rio bem grande, ou do mar, vamos colocar assim, do oceano. Imagina vocês na praia, o oceano na sua frente, você com um copinho desse de água de paz. O oceano cabe dentro desse copinho de paz? Não cabe, O copinho de paz é nós. Somos nós aqui. O oceano é Jesus. Não cabe. Então o que nós temos que fazer é não rebaixar Jesus ao nosso nível, mas tentarmos nos elevar até o dele. Então, nesse sentido, sempre que a gente for pensar, até mesmo pedir a ajuda do mestre, que a gente tenha esse paralelo vamos colocar assim, em vista. Que nós tenhamos ali a fé de colocar até os nossos pedidos, nesse sentido, falar, Jesus, você sabe o que é melhor para mim. Eu tenho plena convicção disso, porque eu não sei. Eu não sei o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe, eu tenho certeza, eu confio. E aí, a minha dificuldade veio porque quando a gente pensa em espíritos superiores, a gente não sabe muitas vezes o que eles fazem, ou como que eles agem. E aí ontem, graças aos bons espíritos da internet, eu achei uns vídeos e eu achei fantástico, maravilhoso, que era o que eu estava precisando. Então o pessoal contando umas histórias sobre o Chico Xavier. O Chico, como vocês sabem, o maior médium atuante aqui na Terra, que nós já tivemos notícia aí, escreveu uma porção de livros, ditados pelos espíritos. Não só trabalhou mediunicamente, como ajudou em milhões e milhões de pessoas, uma gama infinita de pessoas aí tocadas pelas suas mensagens, pelas suas cartas, pelos livros, pelo trabalho social que ele desenvolvia. Então, uma alma que viveu para seguir o exemplo de Jesus. Chico era mais um desses, é mais um dos muitos enfileirados aí como apóstolos de Jesus. Então ele viveu aqui para praticar o Evangelho, viveu aqui para seguir os passos de Jesus. E aí o pessoal conta histórias, E aí a gente vai atrás dessas histórias, porque não é aquela coisa de veneração ou de adoração à pessoa, mas é para você, sabe? Parece que é para você trazer isso para mais perto, pra você entender como que pensa. E aí eu separei 3 historinhas, se der tempo eu conto uma quarta. A primeira diz que o Chico, certa vez, estava num verdurão. Você já foi no verdurão aqui, todo mundo?
Já viu lá como é que é o processo de escolha de verdura? E aí naquela época, né, o Chico é de 1910, né, faleceu em 2002, então meados aí de 40, 50, nos anos, né, 40, nos anos 50, ele estava aí no auge da sua vida adulta. E aí ele foi ao verdurão para escolher algumas verduras. Aí chegou lá no verdurão, parou no tomate, pegou a bacinha dele, né, tá lá. Aí escolhava o tomate estava bom, colocava na cambuquinha, na bacia. Olhava o tomate não estava bom. Estava com a cara feia o tomate. Colocava lá dentro da bacia. Tinha um tomate bom. Ele, opa, que tomate bom. Colocava dentro da bacia. Olhava o tomate e falava, esse não está tão bom. Colocava dentro da bacia. Aí, sempre tinha alguém, né? A pessoa olhou para o Chico e falou, Chico, o que você está fazendo? Você pega um tomate bom, depois você pega um ruim? Aí ele olhou para a pessoa e falou, ô meu filho, é que se eu pegar todos os tomates bons, não sobra tomate bom para as outras pessoas. Aí agora, eu vou fazer compra lá em casa, minha mãe fala assim, vai lá meu filho, compra um tomate para mim. Eu chego lá de frente aos tomates, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu esqueço o Chico e compro só tomate bom, ou eu começo a seguir o exemplo dele. Exato. E aí, conta-nos aí, né, o pessoal que conviveu com ele, de que fatos extraordinários próximos a ele eram muito comuns. De muitas vezes eles estarem reunidos em reunião mediúnica, e as reuniões mediúnicas com o Chico duravam assim, mas tinha hora para começar, não tinha hora para acabar. Porque às vezes era muita coisa que ele recebia, muita carta, né? E às vezes tem uma garrafa de água em cima da mesa onde ele estava, essa garrafa estava tampada, vazia, tinha esvaziado já. De a pessoa piscar e olhar para a garrafa, e depois olhar para a garrafa de novo, a garrafa estava cheia de água. E de muitas vezes ele precisar de alguma coisa, e a coisa vir até ele, não ele ir atrás da coisa. Então, são casos aí, né, espetaculares. Então tem não sei se vocês conhecem o Tim e Vanessa. Tim e Vanessa são uma dupla, eles são cantores espíritas, né? Tem CD, tem músicas lindas. E tem um dos irmãos dele que compõe as letras para ele chama Gladstone. E o Gladstone uma vez foi visitar o Chico. Aí no que ele chegou lá na casa do Chico, diz ele que viu muitas pessoas, muitas. Naquela época, quando ele ainda atendia, tinha caravana lá para Uberaba direto, saía, aqui de Goiânia também, direto saía caravana do Brasil inteiro para ir visitá-lo. E ele chegou lá e ele pensou assim, não, eu só quero agradecer, eu não quero pedir nada, eu não quero nada, não quero nada para mim. Beleza. Aí a hora que ele viu aquele tanto de gente, ele olhou e falou assim, não vai dar para falar com o Chico, eu vou escrever um bilhete. Mas ele pegou e escreveu o bilhete. Falou, Chico, muito obrigado pela sua assistência a todos nós, né? Que Jesus te ampare sempre, te abençoe. Bom, beleza. Está lá esperando o Chico e o lugar foi enchendo. Quando o Chico chegou, aí diz ele que levou um solavanco, porque as pessoas vinham e falavam, Chico, eu perdi meu filho, Chico, me ajuda, Chico, eu estou passando por tanta necessidade. E ele olhou e falou, nossa, o meu pedido é tão bobo, né? Pegou o bilhete e guardou. Falou, não vou deixar para lá, né? Não vou incomodar. Então, eles que o Chico estava andando ali, atendendo as pessoas, ele fez uma prece. Ele, ô Jesus, né? O que ele queria falar para o Chico, ele fez uma prece. Ô Jesus, abençoa muito o Chico, né? Que ele seja aí abençoado pelo Senhor sempre, é uma alma tão boa, tão caridosa, e tal. E aí o Chico andando, vindo ali, ele tinha acabado de fazer um procedimento cirúrgico, ele estava de cadeira de rodas. Ele vinha passando, parou na frente do Gladstone, olhou para ele e falou assim, meu filho, você não tem um bilhete para me entregar? E aí ele que parou, tirou o bilhetinho e entregou ali para o Chico, né, e foi embora, tranquilo. Então, para a gente ter por que eu estou falando isso? Para a gente ter uma noção de que se esses dons, né, que a gente vai chamar aí para a gente não entender, estavam expostos em alguém que não é o próprio Jesus, a gente
vai ter uma noção do que eram e do que são e de como age o pensamento de Jesus. E para a gente finalizar, essa história eu ouvi e, nossa, a gente fica muito tocado. Diz um rapaz lá de Ituverava, quem conhece aí o interior mineiro, né? Eles ajudavam bastante lá no centro do Chico, lá no centro em Uberaba. E certa vez ele disse que eles se reuniram para levar cestas básicas e algumas outras utilidades para as famílias que moravam ali na periferia de Uberaba. Então era gente muito pobre, né? Muito necessitada. E aí ele disse que foi acompanhando o Chico. Ele pegou o carro dele, o Chico foi com ele, eles levaram lá as cestas básicas, distribuíram para as pessoas, o Chico ia indicando, né, onde é que precisava. Aí chegou em determinado momento, eles tinham levado um saco de balinha, mas que ele achou interessante, que o Chico foi lá, pegou a mão, encheu a mão de balinha e colocou dentro do bolso. Pegou a outra mão, foi lá, encheu a mão de balinha e colocou no outro bolso. Na hora, diz ele que olhou para aquilo, né, e falou assim: o Chico gosta muito de balinha. Esse gosta. Aí o Chico olhou para ele e falou assim: vamos ali. Aí tá, eles entraram no carro, o Chico foi guiando ele. Chegou em determinado momento, ele falou assim: não pode parar aqui. Aí no que ele parou, eles andaram um pouquinho dentro da rua. Aí disse que vinham, o rapaz falou assim, vieram assim umas 15 crianças. Crianças. Vinha de 6, 7, 8 anos, 5. Aí disse que o Chico olhava para cada um deles, chamava pelo nome aquelas crianças, aí pegava uma balinha do bolso, dava para as crianças. E perguntava para aquelas crianças: como é que está sua família, meu filho? Como é que está sua mãe? Como é que está seu pai? E aí, beleza. Aí eles andaram mais um pouco, vieram mais crianças. Dezenas de crianças. Chico, aquela alegria, né? E ele, de novo, o mesmo procedimento. Conversava pelas crianças, chamava pelo nome e entregava ali as balinhas para elas. Só que foi chegando um ponto, ele olhou e falou: aquele tanto de balinha que ele pegou não dava, né? E ele tá ali assim, as balinhas já acabaram. Mas o Chico tava e enfiava a mão dentro do bolso e entregando balinha para a criança, e conversando com as crianças. Aí diz ele que eles devem ter atendido assim umas 50 crianças. Dessas 50 crianças, o Chico olhava para elas, sabia o nome, sabia o nome dos familiares e entregava a balinha. Terminado o trabalho, eles entraram dentro do carro e está ele lá, né, pensando. Aí ele conta que ele tinha duas perguntas para fazer para o Chico. A primeira, todo mundo está perguntando agora, né? Chico, de onde saiu tanta balinha? Só que essa ele não teve coragem de fazer a pergunta. Eu não vou perguntar, né? Porque não interessa. Mas a segunda pergunta, aí ele disse que fez. Aí ele olhou para o Chico e falou assim: Chico, esse tanto de criança, como que você sabe o nome de cada uma delas? Aí disse que o Chico olhou para ele, riu, naquela humildade dele, e falou assim: ô meu filho, quem ama não esquece. Então, diante dessa história, eu fiquei pensando, se uma pessoa, um encarnado, um espírito que não é perfeito, gente, ele tem essa amplidão de sentidos, ele tem toda essa magnificência dentro dele. Eu convido vocês agora a pensar em Jesus. Porque o Chico é só um discípulo de Jesus. Jesus sabe os nossos nomes. Jesus conhece a nossa história, gente. Conhece não só a história dessa vida, como de todas as outras encarnações. Nos conhece desde os nossos berços, desde a nossa formação. Ele nos recebe aqui na Terra dessa maneira. E Ele tem por nós, gente, um amor que eu gosto de pensar em Jesus sempre como
Padre Zezinho coloca. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Então, na nossa reflexão de hoje, eu queria trazer isso para a gente. Que a gente pensasse em Jesus dessa maneira. Não é mais o Jesus da cruz, não é mais o Jesus triste. Jesus foi a pessoa mais alegre, mais feliz que andou sobre a terra. Jesus foi a pessoa mais motivada que já pisou aqui. E Jesus foi e será, para sempre, na história desse planeta, o Espírito que andou por aqui e que mais amou em toda a nossa história. Vamos fazer a nossa prece?